Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Há muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre eles estão os acontecimentos que ocorreram antes da criação do mundo. Isso aconteceu em João. A oração mais significativa já feita pela pessoa mais importante que já existiu é uma poderosa oração. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir os batimentos do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações. Ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés. Mas esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus Pai antes da existência do mundo. João 17, 1-5. Quando Jesus terminou de falar estas coisas, levantou os olhos para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois concedeste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus terminou de falar estas coisas, levantou os olhos para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois concedeste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. As Escrituras nos mostram isso em vários versículos ao longo delas. A Bíblia ensina que Deus é incriado e eterno em seu ser, o que significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis, o capítulo 1, o singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase na Bíblia, Gênesis, usa um substantivo plural com um verbo singular. Pode-se argumentar que isso é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é 3 em 1. A oração genuína frequentemente revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única de ver a natureza e o coração de Jesus. Nessa oração, Jesus abordará muitos dos temas desenvolvidos neste Evangelho: glória, glorificar, enviado, acreditar, mundo, amor. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho também te glorifique. Antes da hora de glorificação de Jesus, ainda não tinha chegado. Agora, a hora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu pedido não foi egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro atender à oração do Filho. Glorifica o teu Filho. Jesus não esperou até o trabalho na cruz para glorificar Deus, o Pai. Toda a sua vida glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai por toda a sua vida, desde a sua circuncisão e dedicação no templo até seus anos de obediência em Nazaré. Jesus glorificou o Pai através de sua fé, obediência e trabalho durante os anos de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, todos glorificaram Deus, o Pai. Em seguida, lemos: Eu terminei a obra. Jesus, com confiança e certeza divinas, viu o trabalho na cruz como algo já terminado. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o Pai tem. A oração de Jesus não era de forma alguma uma expressão de independência, mas de total e contínua dependência de Deus, o Pai. Numerosas pessoas imploram por louvor e atenção.
No entanto, o pedido delas por glorificação é muito diferente da oração de Jesus. Glorifica-me junto a ti. E a diferença normalmente é entre dependência e independência. Também lemos com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza disso. Ele sabia que houve um momento na eternidade passada quando Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilhavam glória. Jesus não poderia honesta ou somente orar isso se ele não fosse o próprio Yahvé, igual a Deus, o Pai. Em Isaías, capítulo 42, verso 8, Yahvé proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus, o Pai, e Deus, o Filho, compartilham sua glória, ambos devem ser Yahvé. O comentarista bíblico observou. Ele tinha uma petição principal que o Pai o recebesse de volta à glória que ele tinha renunciado para cumprir sua missão. Essa petição por um retorno à sua glória primordial implica inconfundivelmente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. João teve o cuidado de registrar as muitas formas como Jesus se referiu à sua própria glória nesta oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, agora o Filho do Homem está sendo glorificado, refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e, em seguida, seria ressuscitado dos mortos como uma expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Destacar a grandeza de Deus é, de fato, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. No capítulo 17 de João, versículo 24, Jesus diz: Pai, desejo que, onde eu estou, também estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois tu me amaste antes da fundação do mundo. Tudo o que somos ou nos tornamos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, que orou por nós para que pudéssemos estar unidos a Ele e que nos deu um lindo exemplo a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João documentou as coisas que ele havia visto. João vê um poderoso Jesus que não se compara a nenhum homem comum. Apocalipse 1:12 ao 13. Então me voltei para ver quem estava falando comigo, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ele ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A poderosa voz é a do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes, em Apocalipse 1, verso 18, sabemos que essa era a voz forte de Jesus. O primeiro e o último é o título que pertence ao Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia que o primeiro e o último. Este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente afirmou ser Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não se alinhava perfeitamente com a maneira como ele lembrava a voz de Jesus soando. João descreveu como o som de uma trombeta, Apocalipse 1, verso 10. No entanto, ele sabia que era Jesus porque a voz se descreveu como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente depois de todos esses anos. As vestes e a cinta podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia. E isso pode também implicar que Jesus é o sumo sacerdote de seu povo.
A única outra ocorrência de cintos em Apocalipse está no capítulo 15, versículo 6, também de ouro, onde é uma imagem sacerdotal para anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu no período dos Macabeus. João continua: sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés como bronze reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E sua voz era como o som de muitas águas. Apocalipse 1, versículo 14 e 15. Essa descrição de seus olhos é semelhante à narrativa de um anjo que encontramos no livro de Daniel. Daniel 10, verso 6. Seu corpo era como berilo, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e pernas eram como bronze polido, e sua voz era como o estrondo de uma multidão. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa de um anjo que encontramos no livro de Ezequiel. Ezequiel 1, verso 7. As pernas deles eram retas, e as solas dos pés pareciam cascos de bezerro e brilhavam como bronze polido. As características angelicais que aparecem na visão de Jesus por João não o rebaixam ao mesmo nível dos anjos. Pelo contrário, elas provavelmente servem para enfatizar a imensa grandiosidade de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos passionais na literatura grega, mas também podem retratar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante também pode representar a glória de Deus, conforme visto em Ezequiel 1, verso 17. Ainda assim, outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como não menor do que a de um anjo, ela certamente é maior do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. O texto grego, às vezes, retrata divindades brilhando como o sol ou relâmpagos. Textos judaicos fazem o mesmo em relação a anjos e outros, mas também em relação a Deus. João continua em Apocalipse 1, 16 ao 17. Nas suas mãos direitas segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo que João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado ao ver essa incrível visão. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Nesse momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abdicou enquanto vivia na terra. Filipenses 2, verso 7. Mas ele não renunciou ou diminuiu sua divindade. Apenas, temporariamente, abriu mão da expressão externa de igualdade divina e de sua dignidade legítima. Ao assumir a forma de um servo e ser feito semelhante aos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Nesse momento, João percebeu que era um milagre Jesus poder ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava sobre a terra. Apocalipse 1, verso 18 diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é o único que viveu, morreu e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do inferno e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre, mas estão evidentemente enganados, pois apenas Jesus possui as chaves do inferno e da morte. O livro do Apocalipse era conhecido originalmente em grego antigo como Apocalipsis,
que significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? O grande erro de muitos cristãos é que Cristo é para eles um personagem apenas no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda assim uma figura do passado distante, um personagem histórico que viveu há muitos anos e realizou obras admiráveis através das quais somos salvos, mas que está longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Spurgeon. Lemos: a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa é uma das principais razões pelas quais Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele deu essa revelação para que ela pudesse ser compartilhada com os outros e não mantida em segredo. Isso é uma apocalipse, uma revelação, e não apócrifa, algo escondido. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro relativo ao período em que foi escrito. Embora nem toda profecia possa ser considerada preditiva, é abundantemente evidente que este texto profético o é. Alguns podem dizer que não devemos nos preocupar com a profecia, que é um exercício frívolo. Mas se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, nós também deveríamos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda é futuro não deve ser examinado até que tenha acontecido.